Já parou para pensar que os pulmões podem ser como detetives? A cada respiração, eles coletam pistas vitais, não só sobre eles mesmos, mas sobre a saúde do corpo inteiro. Hoje, a gente vai decifrar essas pistas juntos. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo por que os pulmões são um verdadeiro espelho do corpo. Depois, vamos decodificar o exame físico, escutar algumas pistas escondidas e ver como os testes funcionam na prática. E, no final, a gente junta tudo para ter o retrato completo da saúde. Vamos lá? Então, para começar, tem uma ideia que é bem interessante. Nem sempre um problema respiratório começa de fato nos pulmões. Muitas vezes eles são só os mensageiros, sabe? Eles estão refletindo problemas que na verdade nasceram em outras partes do corpo. Pois é, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que um osso da perna, por exemplo, teria a ver com a nossa capacidade de respirar. Mas essa conexão, que parece tão inesperada, é justamente o que torna o corpo humano uma máquina fascinante. E a resposta está aqui. Uma cirurgia grande, como uma cirurgia ortopédica, pode aumentar o risco de se formar um coágulo de sangue lá na perna. Se esse coágulo se solta, ele pode viajar pela corrente sanguínea e parar direto nos pulmões. Isso causa uma condição bem perigosa chamada tromboembolismo pulmonar. É um exemplo perfeito de como uma coisa que acontece num lugar pode ter consequências no corpo todo. E essa citação, olha, resume tudo perfeitamente. Por exemplo, quando o coração não está bombeando direito, pode acumular líquido nos pulmões. Ou, se os rins não funcionam bem, todo o equilíbrio de fluidos do corpo é afetado, e isso impacta a respiração. Os pulmões são, de fato, um sistema que integra tudo, um baita termômetro da nossa saúde geral. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê disso, vamos dar uma olhada no o quê. Como um profissional de saúde começa a juntar todas essas pistas? Bem, tudo começa com o bom e velho exame físico. E olha, todo bom detetive tem um método, certo? Na medicina, a base são esses 4 pilares aqui. Primeiro, a inspeção, que é basicamente procurar por pistas visuais. Depois, a palpação, para sentir o que não dá para ver. A percussão, que é dar umas batidinhas para ouvir os sons lá de dentro. E, por fim, a ausculta, que é literalmente escutar a história que o corpo está contando. Sabe, às vezes a primeira pista tá ali, bem na nossa frente. O próprio formato do tórax de uma pessoa já pode contar uma história. Um tórax em formato de barril, por exemplo, mais arredondado, sugere que os pulmões estão com dificuldade para esvaziar o ar completamente. Isso é muito característico de doenças como a DPOC. Mas o olhar treinado de um investigador vai muito além do óbvio. Sinais como baqueteamento digital, que é quando as pontas dos dedos ficam mais largas, indicando falta de oxigênio por muito tempo, ou até mesmo o uso dos músculos do pescoço para ajudar na respiração, tudo isso são peças cruciais que ajudam a montar o quebra-cabeça do diagnóstico. Agora, a gente vai para uma parte que é super interessante, a ausculta. Aqui, a investigação fica mais auditiva. É quase como decodificar uma linguagem secreta, uma trilha sonora que vem de dentro do corpo. O primeiro som que a gente pode encontrar são os sibilos. Para entender, imagina o ar tentando passar por um canudinho bem apertado. Esse som de assobio agudo é um sinal clássico de que as vias aéreas estão mais estreitas do que deveriam. Um outro som nessa trilha sonora são os roncos. É um som mais grave, que lembra um ronronar mesmo, e que geralmente indica a presença de secreção nas vias aéreas maiores. O mais interessante é que, às vezes, uma simples tosse pode limpar essa secreção e mudar completamente o som. Isso já é uma pista e tanto. E por último, os estertores, ou os sons crepitantes. O barulho é muito parecido com o de um velcro sendo aberto, sabe? E o que isso representa é fundamental. São pequenas vias aéreas que deveriam estar abertas, colapsando e abrindo a cada respiração. Isso geralmente significa que tem líquido onde deveria ter só ar. Beleza, então a gente já viu as pistas visuais, já ouviu as pistas sonoras, mas e agora? Como é que se mede, de forma objetiva, o desempenho dos pulmões e do coração trabalhando em conjunto? 6 minutos. O que dá para descobrir sobre a saúde funcional de uma pessoa em apenas 6 minutos? A resposta é muita coisa. Esse é o tempo de um dos testes mais simples e, ao mesmo tempo, mais reveladores da fisioterapia respiratória. É o teste de caminhada de 6 minutos, e o objetivo é bem direto. Não é sobre velocidade máxima, não é uma corrida. A ideia é ver qual é a maior distância que a pessoa consegue caminhar nesse tempo, o que reflete muito bem a capacidade dela de fazer as atividades do dia a dia.
Mas o que torna esse teste tão poderoso não é só a distância, é o quadro completo que ele mostra. Durante o teste, são medidos a frequência cardíaca para ver a resposta do coração, a saturação de oxigênio para ver como o corpo lida com o esforço e até a percepção de cansaço da própria pessoa. É uma visão 360 graus da capacidade funcional. Agora, a gente vai para uma conexão que talvez nem todo mundo faça de imediato. Respirar não é só trabalho dos pulmões. É um ato físico que exige força. E não só do diafragma, mas do corpo todo. Então, uma fraqueza muscular geral pode sim impactar diretamente a eficiência da respiração. E um jeito de medir isso é com o teste de sentar e levantar. É incrivelmente simples, mas é um indicador muito poderoso da força das pernas, que por sua vez está super ligado à saúde geral e à mobilidade de uma pessoa. E nesse teste existe um número crítico, um limite: 15 segundos. Levar mais tempo do que isso para fazer as 5 repetições não é só um sinal de fraqueza, é um limiar que tem implicações bem importantes para a saúde. E aqui que está o ponto-chave. Um desempenho ruim nesse teste não fala só sobre as pernas. A força dos membros inferiores é um indicador muito forte da saúde geral, da capacidade de se recuperar de doenças e até da mortalidade. É um sinal de alerta que pode indicar uma fragilidade no sistema todo. Certo. Então a gente viu pistas visuais, ouviu sons, falou de testes de caminhada, de testes de força. Como é que tudo isso se encaixa? Bom, a verdadeira arte da avaliação é justamente combinar todas essas pistas para formar um quadro completo da saúde de alguém. E essa frase aqui fecha bem a nossa investigação. O objetivo é duplo. Primeiro, identificar problemas que estão de fato nos pulmões, e tão importante quanto é saber reconhecer quando os pulmões estão só reagindo a problemas em outros lugares. É assim que o quebra-cabeça da saúde de uma pessoa vai sendo, aos poucos, resolvido. Isso nos leva a uma reflexão final. A respiração a cada momento está contando uma história. Uma história sobre o coração, sobre os músculos, sobre a saúde em geral. A pergunta que fica no ar é: o que essa história está revelando?